Fala, meus Sharks. Vou gravar esse vídeo analisando Solana e Bitcoin, que são duas moedas aí que parece que vocês estão de olho. Vou dar minha opinião. Bom, Solana, a gente tá formando aqui um possível padrão de cup and handle no mensal, né? Que a gente pode talvez olhar aqui uma grande xícara, né? Sendo formada, é uma grande possibilidade disso acontecer. Ele teve então, ele achou um fundo e ele esticou aqui para formar o topo com volume ascendente e agora ele está fazendo essa correção com o volume caindo, tá? No mensal. Se a gente der um zoom in então para o tempo gráfico semanal aqui, antes deixa eu traçar uma Fibo, né? Fibo do tempo gráfico mensal, vamos pegar aqui do último fundinho aqui, que foi esse, e traçar até o topo, tá? Então essa daqui é a Fibo mensal. Note que a gente já perdeu a mínima desses candles aqui, então a gente pode falar que a gente está numa correção no tempo gráfico mensal. E uma correção no tempo gráfico mensal tem que ser pelo menos aqui em 0,5 da Fibo. E a gente já testou essa zona de 0,5 da Fibo. Então, esse fundo aqui, tá? Esse fundinho aqui, ele pode ser um fundo bem forte aqui em Solana. Deixa eu até marcar aqui com uma linha esse fundo, né? Estaria bem aqui. E daí a gente vai ver aqui como é que esse fundo está se comportando aqui num tempo gráfico menor, tá? Então, dando um zoom para o tempo gráfico semanal, né? A gente está nessa correção em forma de bandeira. Vamos procurar então suportes, order blocks no tempo gráfico semanal. Então, o nosso primeiro suporte aqui seria esse daqui, esse candle aqui de venda. Ele originou aqui então um order block semanal. Deixa eu dar um zoom no 3 dias para ver como fica esse order block, se ele fica menor um pouquinho. Aqui, ó, ficou menor um pouquinho. Aqui. Esse aqui seria um order block no tempo gráfico de 3 dias. Deixa eu puxar. Então aqui, ó, no tempo gráfico de 3 dias, esse order block não foi tocado. Mas o tempo gráfico semanal, ele já foi tocado aqui, ó, uma, duas vezes, tá? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes ele pode cair um pouquinho mais para aprofundar, porque tudo isso aqui pode ser uma região de demanda aqui para originar um fundo no preço e dar sequência numa alta, tá? Então, esse order block eu considero um order block muito eficiente, porque ele ainda não foi testado no tempo gráfico de 3 dias, só foi testado no tempo gráfico semanal. O preço pode sim voltar nele, mas já tem fundamento para seguir daí sem voltar nele, porque já foi testado no semanal, tá? E ele é importante porque ele gerou uma força muito grande. Então, ele fez um breve fundo e originou uma força muito grande, tá? Então, é um order block bom, né? No momento estamos caindo aqui em forma de bandeira, aqui no tempo gráfico de 3 dias. No tempo gráfico de 3 dias ele praticamente nivelou topos aqui. Quando nivela topo assim, eu considero isso aqui uma liquidez que pode ser capturada. Então vamos colocar aqui liquidez, tá? E o range atual do 3 dias seria esse topo e esse fundo, tá? Por que isso? Porque esse daqui, nós temos um movimento de queda, certo? Esse topo aqui é o topo que originou um fundo que pegou o fundo anterior, tá? Então aqui é a nossa Fibo. Aqui é a nossa Fibo, tá? E ó, o padrão de liquidez deu certinho aqui em 0,618, tá? Bom, então esse é o range e o preço ele vai tender a ficar brincando aqui dentro desse range até romper esse topo ou até romper esse fundo. Vai induzir muita liquidez, vai criar padrões gráficos de falhar. Então o mais assertivo é a gente tentar fazer uma compra, tá? Abaixo de 0,5, né? Quanto mais fundo aqui melhor, para vender acima de 0,5, tá? Pensando que ele ainda pode respeitar esse canal, tá? Eu acredito fortemente que quando der um gatilho de compra aqui em Solana, ele vai pegar todos esses topos nivelados aqui e ele vai subir mais. E ele vai possivelmente cravar nesse order block resistência aqui, ó. Vou pegar o tempo gráfico de 3 dias, mas dá para você refinar por diário, qualquer coisa, tá? Aqui, né? Vamos ver no diário. O diário ficaria ali em cima, tá? Nessa parte aqui de cima. Então, existe muita possibilidade de Solana fazer isso aqui. Ele der o gatilho de compra aqui, tá?
romper aqui pegando a liquidez desses topos nivelados, cravar nesse order block, sentir e devolver e continuar aqui nessa região aqui do canal. Normalmente no canal ele dá uma sentida no meio, ele pode vir aqui bater aqui no meio do canal de novo, né? E dar um repique e aí sim varar e voltar aqui para baixo, né? Nesse order block aqui, tá? E pegar aqui o fundo. Então, se essa testada aqui do semanal, no order block semanal, for o fundo, possivelmente ele vai capturar a liquidez, romper esse order block e dar sequência para terminar aqui o Cup and Handle, tá? Se ele sentir aqui e começar a devolver, existe uma alta chance então dele voltar aqui para a base do canal e continuar um pouquinho mais aqui dentro do canal, porque também tem fundamento para ele enrolar um pouco mais, cravar de novo aqui dentro, certinho, para daí sim subir, tá? Então é uma zona um pouco chata de operar por causa dessas inúmeras possibilidades, mas o que vocês podem pensar para já é tentar pelo menos o trade mais curto aqui, né? Curto assim, né? São vários dias, né? Mas pelo menos pegar essa liquidez aqui e fazer uma bela parcial assim que romper aqui, outra parcial a hora que sim, chega aqui no order block e deixar um pouquinho para o Santos para ver se ele rompe ou não, né? Agora vamos ver Bitcoin. Eita, BTC. Bom, então o Bitcoin tá bem parecido com Solana. Vou pegar aqui no tempo gráfico mensal. O tempo gráfico mensal seria então desse fundo aqui, né, até ali em cima. E olha só onde foi certinho para ver, ó. Cravou em 0,5. Então tem fundamento para esse fundo aqui do Bitcoin ser o fundo e levar o Bitcoin para o all-time high de novo, né? Podendo então ser isso aqui um padrão de Cup and Handle aqui com fundo em 0,5, tá? Então o peso macro é maior do que o peso micro, e o peso macro tem muito fundamento para acontecer isso que eu falei aqui, tá? De ser o fundo aqui nesse pavio, né? Mas a gente não pode contar com isso 100%, por isso que a gente faz análises de vários vieses, né? Olhando no tempo gráfico semanal, tá? Tempo gráfico semanal, se eu puxar uma FIBO desse fundo aqui até lá, né? A gente tá brigando aqui em 0,5, né? Já chegamos aqui em 0,7, então a gente está nesse padrão aqui. Estamos num canal descendente de correção, né? Onde o preço subiu mais rápido, está caindo mais lento. Isso é bom. Vamos ver como é que está o volume aqui nessa queda. Ó, tá até levemente descendente o volume aqui, tá? Isso é bom. O range ativo do Bitcoin é esse daqui, tá? Então vamos puxar a FIBO nesse range aqui. Por que é esse daqui o range ativo? Porque aqui nós temos o topo que originou um fundo que foi menor que o fundo anterior, né? Então aqui está o range. Então ele foi aqui, sentiu 0,786, que é a Fibonacci, devolveu. Só que ele não cravou nesse order block, tá? Não cravou nesse order block. Então aqui fica aquela dúvida, será que a gente vai subir aqui e cravar lá, né? Porque sentiu 0,786. Deixa eu ver no semanal. O semanal pegou o order block, né? O ruim é que o semanal tá enorme, o order block. Ele tá até aqui, vamos ver no 3 dias. No 3 dias pegou, ó. O order block do 3 dias estaria assim, ó. Tá vendo? Então, tem fundamento, tá? Para Bitcoin, que ele subiu, pegou nesse order block aqui, junto com 0,786 e tá descendo a mais aqui para voltar para dentro do canal, né? Se ele subir de novo, tá? Tem que ficar atento, porque ele pode simplesmente tocar no order block refinado do tempo gráfico diário, que daí ele é menor, tá? Que daí ele vai até aqui mais ou menos. Daí ele pode novamente pegar esse topo, sentir ali e voltar para dentro. Então as operações mais assertivas do Bitcoin no momento, fica ruim, ao meu ver, fica ruim comprar aqui, tá? Porque tá na parte superior do canal. É bom comprar na parte inferior do canal, abaixo do 0,5. Então, o melhor para quem está de fora no Bitcoin se você for agressivo e der algum gatilho de compra no micro, já garantir parcial bem aqui no rompimento desse topo, já fechar a posição talvez, tá?
Para quem é mais conservador, o ideal é esperar romper aqui, esperar o primeiro pullback e aí vai, tá? Porque se ele romper esse topo aqui, aí aqui nós temos um choque no macro e aí possivelmente o Bitcoin ele vai dar uma explodida lá para cima, tá? E daí tem que entrar em pullback pequeno, porque ele pode entrar numa força grande e só fazer pullbacks pequenos e não fazer pullbacks grandes, igual aqui, ó, sabe? Fazer tipo esse movimento assim. Tá? Outra operação mais conservadora é esperar o Bitcoin ficar abaixo de 0.5 na parte inferior do canal e procurar por alguma compra nessa região aqui, tá? Fazer o DCA aqui nessa região, né? E esperar que ele volte até o topo do canal. Então seria isso ao meu ver aqui. Para Solana e para Bitcoin eles estão bem semelhantes, né? Aqui tem esse order block aqui, ó, que já foi testado, essa região. O pavio pegou aqui e subiu. Aqui deixa eu ver se tem ineficiência. Ó, isso aqui fechou essa ineficiência, ó, certinho, fechou aqui. Tem uma ineficiência bem aqui, ó, também. Então, num cenário bem ruim mesmo, o Bitcoin pode vir fechar essa ineficiência, pelo menos 0.5 dela, que daria mais ou menos essa região aqui de 45.800, tá? E tem esse outro order block aqui, aí seria o bottom fishing, tá? Então, se o Bitcoin chegar aqui, ainda é uma estratégia bottom fishing e para continuar, tá? Porque esse fundo aqui é o fundo mais importante do semanal. Esse fundo originou o topo ascendente e agora a gente não teve nenhum topo e nenhum fundo que quebrou esse ou quebrou esse. Então aqui é o fundo que mantém a tendência do semanal do Bitcoin em alta, tá? E esse fundo aqui está em 38.500. Né? Se eu pegar lá aquela fibula do mensal que eu falei lá do começo, ó, for lá, esse order block aqui que eu desenhei está aqui na região entre 0,6 e 0,7. Então também tem fundamento para o Bitcoin chegar aqui, fazer um bottom fishing e seguir, tá? E ele pode fazer isso, ele já fez isso no passado, ó. Olha só aqui, ele deu a subida, marcou esse fundo, marcou esse topo, veio, fez o bottom fishing aqui, deixou um paviozinho comendo essa liquidez e já engatou numa força absurda. Então pode acontecer isso também, tá? Então vamos ficar de olho. Operação dentro do canal é chata, é tiro curto, é muita incerteza enquanto não rompe, então por isso que é importante sempre comprar bem baixo, abaixo de 0.5 para vender e garantir parcial e trabalhar mais safe. Valeu!